Olá, amigos. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu estou aqui num dia maravilhoso, mais fresquinho, porque ultimamente aqui em São Paulo estamos derretendo, né? Um calor de quase 40 graus. Hoje, mais fresquinho, uma chuvinha. E eu aqui, agradecida por mais um estudo, por mais uma reflexão, mais um aprendizado. Falar do Evangelho de Jesus, falar em Jesus, falar em nosso aprendizado, esclarecido tudo isso nessa doutrina bendita, a doutrina espírita, a qual nos esclarece e veio justamente para tirar os nossos medos, as nossas dúvidas, aquelas dúvidas que não conseguíamos obter uma resposta, um entendimento. A doutrina espírita nos dá ali, atuando razão e coração. Então, que Deus abençoe o estudo de hoje. Mais uma vez, agradecemos a esses amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos. Agradecendo a nossa Mãe Santíssima, a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, nosso Pai. E que todo esse envolvimento amoroso que vem do mais alto chegue em todos os lares, em todos os cantos do planeta, da Terra, onde existem as guerras, onde existe a fome, as incompreensões, onde exista qualquer mal ainda dessa inferioridade, que esteja ali, dando a aflição, conflitando, machucando no coração. Que esses anjos do Senhor ali estejam, envolvendo nossos lares, o nosso lar interior, nosso coração. Mas somente com a nossa essência, o nosso coração já enraizado nesse Evangelho de Jesus, nós conseguiremos dar um pouquinho mais no avanço nosso, no avanço de toda a Terra. Porque cada um de nós somos parte desse universo, estamos de passagem e somos responsáveis por aquilo que nós plantamos, que nós semeamos. E que a nossa semeadura, então, seja quase 100%, se não 100%, mas que já estejamos no 50% da semeadura com Jesus. Que Jesus abençoe. E vamos lá, agradecendo a SECA, a oportunidade de sempre, a confiança, agradecendo a todos os amigos que em algum momento estarei aí em vossos lares e vocês me ouvindo e se perguntando e se cutucando: será o Evangelho? Como eu estou? O que preciso fazer? E é assim, o aprendizado. Vejamos que nós falamos sempre no processo da regeneração, falamos sempre, ouvimos sempre que estamos quase um terceiro milênio pós-vinda de Jesus. E nós estamos aqui, nos esforçando. Acredito que a maior parte esteja se esforçando para ser melhor. Mas aí nos perguntamos:
ser melhor em todos os momentos se vivemos contrariados? A nossa sensibilidade a cada momento mais aflorada, mais sensível, e muitas vezes temos que engolir sapos, não é assim que nós falamos? Temos que fazer um esforço para engolir algumas ofensas, e muitas vezes percebemos que nós não estamos errados, que a nossa conduta é um esforço justamente em alcançar, em praticar o Evangelho de Jesus. Mas vocês já perceberam também que quanto mais nos esforçamos, né, a nossa consciência vem ali em algum momento que vamos agir de uma forma mais rústica, digamos assim, quando vem aquele sentimento inferior de vou revidar, a nossa consciência já dá um freio, falou, para aí, vocês já perceberam? E aí, até nós pensamos assim, mas e aí? Tô fazendo o correto? Tô sendo boba? Tô sendo bobo? Muitas vezes alguém até fala, a gente até ouve, mas tem um sangue de barata. Praticar o Evangelho de Jesus quando nós já conhecemos e temos essa certeza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que toda mudança para evolução começa em nós. Às vezes pesa, né? Mas assim como disse Jesus, o meu fardo é leve. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que são humilhados. Vamos entender um pouquinho dessa lição hoje. A lição do nosso Evangelho, capítulo 9. Estou aqui com ele, meu Evangelho está despencando as folhinhas já. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Bom, primeiro, se nós temos aí na nossa vida, à nossa frente, aquela frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós já cremos nessa verdade, então só nos resta seguir a exemplificação do Mestre Jesus. E isso é maravilhoso. Graças a Deus, se nós já estamos nessa sala de aula, digamos assim, nessa classe de aprendizado, onde temos essa verdade, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Gente, isso é maravilhoso. Como é lenitivo, como isso nos traz uma paz em nosso coração, porque entendemos que Jesus Cristo não nasceu apenas no dia 25 de dezembro, como consta nos calendários da Terra, mas que Jesus ele nasce em nosso coração, em nossa vida, diariamente, em todos os momentos. E isso é maravilhoso. Não estamos nunca sozinhos. Por mais difícil que seja digerir um sapo, como nós falamos, mais difícil seria se o causador desse sapo para o outro engolir fôssemos nós já conhecedores
do Evangelho de Jesus, porque a quem muito foi dado, lembram dessa passagem, dessa frasezinha? Quanto mais conhecimento eu tenho do Evangelho de Jesus, a mim mais será cobrado. Então, como dizia Chico Xavier, que o outro me agrida, mas que a agressão não parta de mim. E quando nós passamos a entender o Evangelho de Jesus, quando nós cremos que Deus não nos abandonou nunca, não vai nos abandonar, e que a passagem de Jesus Cristo aqui pela terra, enquanto ser, espírito encarnado, foi a revelação maior o quanto Deus nos ama. Porque Deus não criou nenhum espírito mau. Nós é que escolhemos aí os caminhos, porque temos a liberdade de escolha, né? Então, há quantas outras encarnações, há quantas outras passagens nós tivemos até chegar hoje, em 2023, com esse pouquinho de entendimento, um pouquinho da aceitação, respirando fundo, né? Fazendo aquele movimento da inspiração. Inspirar antes de responder a uma agressão, seja na rua, no trânsito, de um familiar, de um desconhecido, ou daqueles que estão ali sob a nossa responsabilidade, ou daqueles que estão ali nos liderando de uma forma hierárquica, ou daqueles a qual nós atendemos quando estamos no trabalho, de servir o irmão na rua, porque não são todos que aceitam. Muitos vão reclamar, mas hoje eu vou comer isso, vocês me trouxeram isso, eu não gosto disso. Então, nesse momento, o que deve prevalecer? A resposta nossa aqui do Espírito encarnado ou a resposta do Evangelho de Jesus? Obviamente, o Evangelho de Jesus. Porque cada um de nós está num processo de aprendizado, numa classe, numa sala de aula, digamos assim. Eu gosto muito de citar o exemplo das salas de aula. Né? A gente começa lá na educação infantil, vai. E a cada turma que eu vou passando, um novo aprendizado, mais responsabilidade, e assim é a vida. E assim é a vida espiritual nossa nesse aprendizado, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução espiritual. Então, eu que já conheço, preciso colocar muito mais em prática do que um outro, de repente, um outro coração do caminho que não conhece. Agora, nós que já estudamos o Evangelho, cremos em Deus, conhecemos Jesus, é claro que a responsabilidade maior é nossa. Mas como lidar isso no dia a dia? É simples. Ao acordar, inspirar, elevar o pensamento. Senhor, estou aqui. Faça-me instrumento da tua paz, da tua luz, porque eu sou luz. Eu carrego a paz. Que paz? A paz do Pai. Aí a gente vai tomar um café e derrama todo o leite em cima da mesa. E aí, o que devemos fazer? Inspirar. Calma. Ah, mas eu estou tão atrasado para sair e agora eu vou ter que limpar isso aqui. Calma.
que tudo vai dar certo. No trânsito, você deu caminho para alguém. Olha que são coisas que acontecem com todos nós, tá? Você deu caminho para alguém ou você parou para ser gentil porque viu um outro numa situação mais delicada e de repente passa alguém, além de te xingar, ainda quase leva seu retrovisor de carro. Falo isso porque isso acontece diariamente com quem anda de carro aqui em São Paulo. E aí, inspirar, lembrar do Evangelho de Jesus. O outro está mais apressado. O outro tem mais necessidade em chegar em algum lugar. É difícil, não é fácil, mas nós conseguimos. Nós conseguimos. O trem quebrou. Nós que estamos em São Paulo vemos isso diariamente. Ao olhar aquelas cenas, todos nós que passamos ou que vemos as pessoas passarem por tudo isso, terem que ser retiradas, muitos do vagão, do trem, porque é alto, né? A plataforma lá tá fora da parada dele, claro que vai ser mais alto, então tem que ser carregado e colocado, e as pessoas andando ali pelos trilhos do trem, atrasados para os compromissos de responsabilidade. Então, tudo isso vai causar, sim, um desconforto no nosso emocional, um desconforto em todo o nosso corpo físico. Mas lembremos de Jesus. Aqueles que são os responsáveis por situações, em algum momento também, eles vão ser responsabilizados por eles próprios. Mas é isso. Essas são as injúrias que nós vivemos. E tem muitas outras. Tem muitas outras aqui na Terra. Por que será que temos tantas injúrias aqui no plano terreno? Por que será? Nós, os espíritas, sabemos, né? Já estudamos no Evangelho. Se fôssemos já espíritos evoluídos, de boa vontade, em praticar, em fazer o bem para o irmão do caminho, em respeitar as leis de Deus, certamente não estaríamos aqui no planeta ainda de muita dor, de muito choro. Então vamos nos esforçar agora e não deixar para outra, na outra encarnação eu vou melhorar. Não, não é na outra encarnação, é agora. Nós nem sabemos se nós vamos estar aqui na Terra na outra encarnação. Tomara que sim, né? Porque já pensou sair daqui e ir para um mundo um pouquinho inferior? Porque é o que acontece, né? O Pai nos dá muitas moradas, mas essas moradas são de acordo com o meu coração. Então vamos lá para o Evangelho. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Já falamos bastante, né? Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, na verdade. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será seu réu no juízo. Pois eu vos digo que tudo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Olha, na minha infância, a minha mãe, ela ficava muito brava, ela sempre nos instruía, né? Minha família bem
numerosa, né? Muitos filhos, minha mãe tinha. E irmãos acabam brigando, né? Qual é o irmão que não tem lá uma rivalidade, uma indiferença, um ciúminho? E a minha mãe sempre falava: nunca chame o seu irmão de louco, nem aqui em casa, nem aqueles que estão lá fora. Ela colocava as explicações, eu não entendia nada, né, criança, mas nós guardávamos aquilo. Então, hoje, com todos esses passos da minha caminhada, da minha jornada na Terra, eu venho entender os porquês, a linguagem lá naquela época, mas ela persiste e não foi jogada aleatoriamente. Foi sim palavras que eram necessárias e hoje no nosso mundo, porque as nossas palavras, os nossos pensamentos hostis inferiores, também nós precisamos combater. Lembremos sempre de Santo Agostinho. Antes de deitar, faça a reflexão. Lembremos de Francisco de Assis. Olha São Francisco. Que eu perdoe mais do que eu seja perdoado. É o Evangelho de Jesus já ali, ó, correndo na prática desses irmãos. Claro que até eles chegarem a ser um Francisco de Assis, um Santo Agostinho, eles também fizeram a mesma caminhada que nós. De repente, foram mais espertos e começaram a praticar as lições de Jesus Cristo, começaram a praticar as leis divinas muito antes que nós, mas nós também estamos aí no caminho e nós não podemos desistir, mas é dia a dia, todo momento. Bom, por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Vejamos, essas palavras eram utilizadas lá naquela época, né? Tinham um sentido assim muito, muito hostil. E hoje muitas vezes elas são banais na boca de cada um de nós e nós não temos a noção do que ela seja realmente dentro desse Evangelho de Jesus. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. Então, quando nós falamos, como eu disse, de forma banal, no fundo, existe um sentimento. E é um sentimento contrário à lei do amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. Entretanto, o ódio e a animosidade, enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a esses últimos, ou seja, aos bens terrenos, mais importância que aos primeiros. Por quê? Porque os bens da terra são passageiros. Nós temos os bens da terra, matéria física, tudo, por um limite de tempo. Os bens do céu
Esses são eternos, porque a vida do espírito é eterna. Então, a necessidade é entendermos a essência espiritual que nós somos eternos. A vida na Terra não, ela tem 50, 60, 100 anos ou menos. Então eles passam, eles apodrecem, eles ficam. Ao esperar os bens do céu, por essas palavras ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a esses falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo, e promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Expulsão dos maus. Como colocado? Aqueles, nós não sabemos, né, se estamos aproveitando a nossa oportunidade de aprendizado nessa prática do Evangelho, nessa verdade do caminho, da verdade e a vida de Jesus. Porque se não estivermos, vai chegar um momento, o mundo de regeneração que todos nós sonhamos, é onde ali o bem, ele não vai ser atropelado pela maldade. Não que não vai existir ainda aqueles que trazem a inferioridade. Claro que sim. Mas o bem será muito maior. E essa inferioridade de sentimentos, de ações, elas serão mínimas, podemos assim dizer. Então, quem não deseja estar num mundo melhor? Só que para isso nós precisamos começar isso diariamente em nossas lições, em nossos pensamentos. A mudança começa por nós e não por aquele que está ao nosso lado ou aquele que nós encontramos. Eu ia completar com uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, esse tema, mas o nosso tempo aqui já está se esgotando. Então, vamos deixar para um próximo momento. Só agradecendo por mais esse momento, agradecendo pela comunidade Caminheiros do Amor que nos atende sempre de braços abertos, agradecendo a Deus pela oportunidade bendita dessa vida, agradecendo por aqueles que já passaram por nós e se encontram na pátria espiritual e que foram também um pontinho ou um pontão que nos abriu os olhos para esse evangelho, para essas leis divinas. Começando lá, passamos essa reflexão lá da nossa infância, lá nos nossos primeiros momentos, onde a nossa memória consegue alcançar aqui da nossa encarnação. E vamos fazendo essa autoanálise. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, que a Mãe Maria, Nossa Senhora, seja aí sempre os braços e o colo aberto para todos nós ali, quando precisarmos. Lembremos sempre de todos os que sofrem. Que Jesus abençoe a todos e até um próximo momento. Muito obrigada.